O que é a verdadeira autoridade? De onde ela vem? Dos livros? Dos títulos? Da posição social? A história está cheia de homens poderosos que construíram impérios com base nesses pilares. Mas nos primeiros dias da Igreja, um evento extraordinário virou essa lógica de cabeça para baixo e revelou uma fonte de autoridade muito mais potente. Uma autoridade que não pode ser comprada nem ensinada. Imagine a cena. Estamos no coração do poder de Jerusalém. O Sinédrio, o Supremo Tribunal Religioso, está reunido. Homens de conhecimento profundo, doutores da lei, a elite que condenou o próprio Jesus. E diante deles não estão reis ou generais, estão Pedro e João, pescadores, homens comuns, considerados pelo sistema como iletrados e incultos. O motivo do julgamento? Um milagre inegável, um homem aleijado de nascença que agora saltava de alegria. A pergunta que pairava no ar era simples: com que poder ou em que nome vocês fizeram isso? O que ninguém esperava era que a resposta desses homens simples não apenas calaria o tribunal, mas revelaria a chave para um tipo de poder que não pode ser aprendido em escolas, mas que é recebido de joelhos. Esta mensagem é para todos que buscam um propósito que vai além de suas qualificações. Para aqueles que anseiam por uma fé que não seja apenas teoria, mas uma demonstração viva de poder. A história do confronto de Pedro e João não é sobre a inadequação dos homens, mas sobre a suficiência sobrenatural de Deus. É a prova de que o tempo gasto na presença de Jesus te qualifica para os maiores palcos do mundo e te dá uma voz que até os seus inimigos são forçados a admirar. Até o final desta jornada, nós não apenas testemunhamos o milagre, mas entraremos na sala do tribunal mais temido de Israel e descobriremos a resposta de Pedro, que não apenas silenciou seus acusadores, mas revelou o segredo da verdadeira intrepidez cristã. Irmãos, preparem-se para testemunhar uma virada de jogo. Hoje, vamos aprender que, quando você anda com Jesus, sua sombra começa a carregar o poder dele. Fique comigo, pois estamos prestes a descobrir como receber a ousadia que o mundo não pode dar e a religião não pode conter. O mundo ordinário de Pedro e João após o Pentecostes era uma nova normalidade. Eles não haviam voltado para os barcos de pesca. Seu novo ofício era o Evangelho. E sua rotina era de comunhão, ensino e oração. O texto diz: e subiam Pedro e João juntos ao templo à hora da oração, a nona, 15h. Eles não abandonaram as práticas de sua fé judaica. Eles as preencheram com um novo significado. O mundo deles era o de homens transformados, que carregavam um poder explosivo, mas que ainda mantinham a disciplina humilde de ir ao templo para orar. A fonte de seu poder era a constância em sua comunhão com Deus. A vida de Daniel na Babilônia. Mesmo sendo um alto oficial do governo, sua rotina de orar 3 vezes ao dia, de joelhos, voltado para Jerusalém, era o seu mundo ordinário e a fonte de sua força e sabedoria. Qual é a sua rotina de comunhão com Deus? A ousadia em público nasce da disciplina no lugar secreto. Você tem mantido sua hora nona de oração? A chamada da aventura não é uma voz, mas um encontro divinamente orquestrado.
Na entrada do templo, na porta chamada Formosa, estava um homem, coxo de nascença, o qual punham todos os dias à porta do templo para pedir esmola. Ele era parte da paisagem. Todos os dias, o mesmo homem, no mesmo lugar, com o mesmo problema. Mas naquele dia, algo seria diferente. Ao ver Pedro e João, ele pediu que lhe dessem uma esmola. A chamada para a aventura foi o olhar de Pedro. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: "Olha para nós." A chamada foi para parar, para ver o homem que todos ignoravam e para oferecer algo que o dinheiro não podia comprar. Exemplo de Jesus e Bartimeu, a multidão queria que Bartimeu se calasse. Jesus parou. A chamada foi a interrupção da agenda para atender a um clamor desesperado. Deus coloca homens na porta em nosso caminho todos os dias. Se você pede a Deus para abrir seus olhos, para ver as oportunidades divinas que Ele coloca em sua rotina, comente: "Senhor, abre os meus olhos." A recusa é a confrontação com a limitação humana. O homem esperava moedas. E Pedro verbaliza sua incapacidade de atender aquele pedido específico. E disse Pedro: "Não tenho prata nem ouro." Este é o momento da verdade. Do ponto de vista do mundo, Pedro não tinha nada. A tentação seria sentir pena, dar um tapinha nas costas e seguir em frente. A recusa é a voz da insuficiência que diz: "Eu não posso resolver este problema, não tenho os recursos." Quantas vezes nós também não nos deparamos com uma necessidade e, por olharmos para nossos bolsos vazios, nos recusamos a agir? Moisés diante do Mar Vermelho. O povo clamava, o exército de Faraó se aproximava. A lógica dizia que não havia saída. A recusa seria a rendição ao desespero. Uma família amiga perdeu tudo em um incêndio. Meu primeiro pensamento foi: eu não tenho dinheiro para ajudar. Minha limitação financeira quase me fez recuar e não fazer nada. A tentação de me sentir inútil foi enorme. Mas então, Pedro se encontra com o Mestre, a fonte de seu verdadeiro poder. Ele se lembra do que ele realmente possui. Sua declaração seguinte é uma das maiores revoltas da Bíblia. "Mas o que eu tenho, isso te dou." O que ele tinha? A herança da ressurreição, a procuração para usar o nome mais poderoso do universo. O Mestre, para Pedro, era a autoridade delegada no nome de Jesus de Nazaré. Ele entendeu que sua falta de recursos financeiros era irrelevante, porque ele tinha acesso a um tesouro infinitamente maior. Ele estava prestes a fazer uma retirada do banco do céu. Os 70 discípulos enviados por Jesus, eles voltaram maravilhados, dizendo: "Senhor, até os demônios se nos submetem pelo teu nome." Eles descobriram a autoridade que lhes foi confiada. Você tem algo mais valioso que prata e ouro, o nome de Jesus. Se você crê na autoridade deste nome, siga este canal e comente: "No nome de Jesus há poder." Pedro cruza o limiar da teoria para a prática. A fé se torna um comando e uma ação. Ele declara: "Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." Mas ele não para aí. E, tomando-o pela mão direita, o levantou. Este é o limiar, o toque. Ele se conectou fisicamente à necessidade do homem, arriscando sua reputação. E se nada acontecesse?
A fé de Pedro não era passiva, era uma fé que se estendia, que tocava, que levantava. E naquele momento, o poder do céu invadiu os tornozelos daquele homem. Jesus curando o leproso. Ele o tocou. Ele quebrou a lei social e religiosa para demonstrar o poder e o amor de Deus, que não tem medo de tocar na nossa impureza. A fé age. Curta este vídeo agora como um ato de fé, declarando que você está pronto para estender a mão para aqueles que Deus colocar em seu caminho. A prova é a resposta imediata. E logo os seus pés e artelhos se firmaram. E, saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. O milagre é inegável, público e barulhento. O homem curado se torna o maior aliado deles, um testemunho vivo. A multidão, cheia de pasmo e assombro, se junta a eles, criando uma oportunidade para Pedro pregar. Mas o milagre também atrai os inimigos, os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, condoendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, a ressurreição de Lázaro. O milagre foi tão inegável que se tornou a prova final que levou os inimigos de Jesus a decidirem matá-lo. Grandes milagres muitas vezes provocam grande oposição. Enquanto Pedro pregava corajosamente à multidão atônita, as autoridades chegaram. A celebração estava prestes a se transformar em uma prisão. O que acontece quando o poder de Deus colide com o poder da religião? Você está preparado para a oposição que um testemunho poderoso pode gerar? A aprovação de Deus é mais importante que a aprovação dos homens. A escuridão desce sobre a celebração, e lançaram mão deles, e os puseram na prisão até o dia seguinte. A aproximação da escuridão é a cela fria, do púlpito improvisado para o banco da prisão. Para Pedro, deve ter sido um déjà vu assustador, lembrando a noite em que Jesus foi preso. A escuridão é o momento em que o sistema do mundo reage com força bruta contra a luz do reino de Deus. Eles estão sozinhos, enfrentando a mesma máquina religiosa que havia matado o seu mestre. Paulo e Silas em Filipos. Após libertarem a jovem adivinhadora, eles foram açoitados e lançados na prisão interior. A libertação de uma pessoa resultou na prisão deles. Se você já enfrentou oposição por causa da sua fé, saiba que você não está sozinho. Curta este vídeo em solidariedade a todos os que sofrem pelo nome de Cristo. Aprovação suprema. No dia seguinte, eles são levados ao Sinédrio. Anás, Caifás, João, Alexandre, toda a elite religiosa. O mesmo tribunal que condenou Jesus. E eles fazem a pergunta central, uma armadilha legal. Com que poder ou em que nome fizestes isto? Eles não negam o milagre, eles questionam a autoridade. Este é o teste final. Diante dos homens mais poderosos e instruídos, estes dois pescadores, sem letras, darão a resposta? E o texto diz: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. A resposta não viria de sua inteligência, mas da plenitude do Espírito. A promessa de Jesus: quando vos levarem, não cuideis antecipadamente do que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai,
porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. O poder da religião reagiu com a prisão, mas o poder de Deus reagiu com a plenitude do Espírito. A prisão se tornou o púlpito e o tribunal se tornou a congregação para o sermão mais ousado que eles já ouviriam. Declare com fé: não sou eu quem fala, mas o Espírito Santo fala através de mim. A recompensa é a ousadia divina. Pedro prega um sermão direto, sem rodeios, culminando na declaração: seja conhecido de vós todos, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. E em nenhum outro há salvação. E a reação do Sinédrio? Então eles, vendo a intrepidez de Pedro e João, e tendo percebido que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. A recompensa foi a admiração forçada de seus inimigos, que não puderam negar a transformação e a autoridade que eles carregavam. A sabedoria de Estevão. Antes de ser apedrejado, ele pregou um sermão tão poderoso que seus acusadores não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. O tempo com Jesus te transforma. Comente: eu quero ser reconhecido por ter estado com Jesus. O caminho de volta é a deliberação confusa do Sinédrio. Que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Eles estão encurralados pela verdade. A única coisa que podem fazer é ameaçar. E, chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. O caminho de volta é a tentativa do sistema de silenciar a voz que eles não podem refutar. A ordem de Faraó para as parteiras hebreias, ele as ameaçou, ordenando que matassem os meninos. Mas elas temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. A ressurreição de Pedro e João como líderes da nova aliança acontece em sua resposta final. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Esta é a declaração de independência da Igreja. Nossa lealdade suprema é a Deus. Eles ressurgem da ameaça, não intimidados, mas ainda mais ousados. Eles saem daquele tribunal não como réus condenados, mas como embaixadores vitoriosos. A ressurreição de Cristo. A vitória sobre a morte que deu aos discípulos a certeza de que a autoridade de Jesus era maior que a de César e a do Sinédrio. A revelação final, a chave que eles trazem de volta para a Igreja, é o poder de um testemunho ousado. Eles voltam e contam tudo. E qual a reação da Igreja? Eles não oram por segurança. Eles não pedem para a perseguição parar. Eles oram por mais ousadia. E agora, ó Senhor, concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Eles retornam com a revelação de que a resposta à intimidação não é o recuo,
mas uma petição por ainda mais intrepidez. E Deus responde. Tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A grande comissão é o mandato para ir e falar com ousadia. O testemunho de Pedro e João inspirou a igreja a abraçar essa comissão com um novo fervor. O mundo e o sistema religioso ainda perguntam à igreja hoje: com que poder ou em que nome você faz estas coisas? Eles olham para nós e nos veem como sem letras e incultos. E a nossa resposta precisa ser a mesma de Pedro. Não com nossa sabedoria, não com nossa eloquência, mas cheios do Espírito Santo. O segredo não mudou. As pessoas não serão convencidas por nossos argumentos, mas serão maravilhadas quando reconhecerem que nós temos estado com Jesus. Chega de uma fé tímida, chega de diluir a mensagem para sermos aceitos. O Espírito Santo não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. O segredo não é tentar ser mais inteligente que o mundo. É passar tanto tempo com Jesus que, quando você abrir a boca, as pessoas não verão você. Elas o reconhecerão em você. Sua intimidade com Cristo é sua maior apologética. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Que esta seja nossa declaração hoje. Que a nossa vida seja o homem curado que deixa o mundo sem resposta. E que a nossa ousadia faça com que eles maravilhem e reconheçam: este homem, esta mulher, tem estado com Jesus. Se você deseja uma vida de ousadia que flui da intimidade com Cristo, inscreva-se neste canal agora e ative o sino. Queremos te inspirar a passar mais tempo com Ele. O mundo precisa de mais testemunhas ousadas e menos cristãos intimidados. Compartilhe este vídeo e vamos começar um movimento de intrepidez. E declare sua decisão de não mais se calar, comentando #Eu não me calarei. Vendo eles, pois, a ousadia de Pedro e João, e informando-se de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Atos 4:13.